E se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra, bem primeiramente o nosso país nem se chamaria Brasil nem com S e nem com Z, teria referências sobre algo envolvendo madeira ou alguma coisa a ver com os índios e habitantes da tribo que estava vivendo na região, não tem um nome específico, mas seria uma ótima ideia dos ingleses. Se esse Brasil se chamaria Red Plant, que traz lembrança do próprio pau, Brasil ou Red Art. Depois de nós pensar um nome para esse Brasil alternativo, teremos que pensar e planejar sobre o começo da colonização do nosso território. Provavelmente teremos que fazer algumas alterações na linha do tempo, caso ao contrário seria mais impossível ainda fazer que os britânicos chegassem até nós. Com esse motivo, o primeiro fato que vai ser alterado será a Guerra dos 100 Anos. Nunca teria acontecido, com os ingleses vendido seu território que ficava na Normândia para a França por dinheiro, ou algum tratado que beneficiava ambos os lados, assim abrindo os espaços para os ingleses de preparar e focar em outros objetivos. Também talvez o Tratado de Tordesilhas não haveria acontecido ou ido para frente do lado português, com os espanhóis levando sérios benefícios, com os portugueses não indo para frente nessas negociações. Depois de um tempo os ingleses mandariam uma expedição para a Oeste com vários dias de viagem, chegando finalmente ao Brasil. Provavelmente os britânicos chegariam no Brasil pelo Nordeste, pois seria a região mais acessível e fundaria alguma coisa preciso com as capitanias hereditárias ou chamado de as 14 colônias. Após isso acredito que o país seria uma colônia de exploração, ou haveria acontecido igual aos Estados Unidos, a região do Norte sendo usada para explorar e plantar cana-de-açúcar, e a região do Sul sendo mais como uma colônia de povoamento, muito deles indo para o Brasil, sendo puritano e calvinista, e usando como exemplo a Austrália, que foi uma colônia inglesa de povoamento, recebendo milhares de ingleses condenados e presos vindo do país. Talvez poderia acontecer o mesmo com o Brasil. Na era colonial muitos portugueses vindo da Europa para o Brasil era solteiro, não possuindo uma família, então decidindo se relacionar com as indígenas, aumentando a miscigenação na região, igual os espanhóis no México e outros países da América Central e do Sul, até às vezes partes do governo incentivando os casamentos indígena e europeus para fortalecer e unificar os dois povos. Mas com os ingleses isso nunca iria acontecer. A miscigenação não seria praticada em massa igual à nossa realidade. Provavelmente seria igual aos Estados Unidos, quando o povo do leste foram conquistando o território do oeste, conhecido como Velho Oeste. Essa conquista foi extremamente violenta e nada pacífica, envolvendo conflitos contra os indígenas e conquistas de territórios espanhóis. Com esse exemplo, talvez nessa realidade o Brasil seguiria o mesmo exemplo, se expandido, tendo milhares de conflitos entre britânicos e indígenas, ocasionando a extinção de várias tribos de nativos pelos ingleses. Nessa realidade, com os conflitos contra os nativos seria mais violenta que a realidade normal colonizado pelos portugueses. Os ingleses iriam não só extinguir milhares de tribos, também iria ser escrávida e outras coisas que ninguém gostaria de pensar, e sim a escravidão aconteceria igual à nossa realidade, com os mesmos chegando na região da Bahia e outras regiões do país, muitos deles indo trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, produção de tabaco e milhares de lavouras sendo plantada por mão escrava. Uma coisa que nunca iria acontecer nessa realidade seria a crise da cana-de-açúcar, com os holandeses invadindo o Nordeste brasileiro e roubando os conhecimentos na região e implantando em outra. Nesse universo alternativo, os holandeses nunca sonhariam em entrar no Nordeste e invadir o Brasil colonizado pelos ingleses. Eles teriam conhecimento sobre a poderosa marinha britânica da época e suas fortificações, com a crise do açúcar nunca acontecendo e a invasão holandesa nunca tendo acontecido. Outro ponto bom para o Brasil seria a liberdade para fazer os comércios entre outras colônias britânicas, usando como exemplo as Antilhas, quanto Estados Unidos e outras colônias tinham comércio interno e podiam ter relações comerciais entre si. Veja o exemplo das 13 colônias que faziam o comércio triangular
acabar com as Antilhas e com a costa da África, ajudando muito economicamente o Brasil e principalmente os ingleses. Talvez os mesmos ficaria com grande parte dos lucros do comércio fazido pelo Brasil, mas não deixaria de ser um pequeno passo do Brasil, lembrando que também os ingleses possuíam pouca tolerância para práticas corruptas. Ao contrário de Portugal, que fechava os olhos para os abusos e desvios de finanças em suas colônias ao ponto de parecer incentivar atos de corrupto. E isso talvez seria um lado positivo para o Brasil. Nesse lado alternativo, vale lembrar que as navegações e manutenção das colônias inglesas eram financiadas em grande parte pela iniciativa privada. Já o governo português costumava ser mais generoso com os cofres reais. O resultado era que os colonos ingleses tinham que usar de próprio recurso ou se virar com o que tinham. Já os portugueses possuíam patrocínio, em certo grau, tanto da coroa como de ordens religiosas. Por fim, a Inglaterra colonizou áreas onde as atividades econômicas eram majoritariamente a exploração da terra, comércio de peles e atividades afins. No Brasil, desde o início jorrou-se minério precioso da terra. Com a mentalidade dos colonos ingleses vivendo no Brasil de construir um lar para se viver e com toda a riqueza saindo do solo provavelmente brasileiro, o país já seria muito rico em meados do século XVII e com força e contingente humano para alcançar a independência antes da nossa realidade normal. O Brasil e principalmente o mundo no século XVIII teria algumas alterações nessa realidade, com a independência americana não acontecendo no mesmo ano que aconteceu de fato na nossa realidade, provavelmente um pouco mais no futuro, por causa dos ingleses não subir muitos os impostos de suas colônias depois de receber lucros e comercializar bastante recursos naturais tirados do Brasil. Nas guerras napoleônicas o lado português iria se complicar bastante depois da invasão de Napoleão em Portugal, com as famílias portuguesas não tendo para onde ir sem o Brasil. Provavelmente eles iriam se render ou se ajuntar forçadamente com a França. Mais cedo ou mais tarde rolaria a Batalha de Trafalgar, e a Espanha junto com os franceses iria perder para a grande e poderosa marinha britânica, ajudando mais ainda as independências das colônias espanholas da América do Sul, contando com investimento ingleses e do Brasil, assim impulsionando uma diferença nas fronteiras da nossa realidade dos países que eram colônia da Espanha. Após todos os acontecimentos na Europa e no mundo inteiro, provavelmente a escravidão seria banida no Brasil em meados de 1830 a 1845 por causa dos seus colonizadores. Os próprios ingleses foi um dos primeiros países a banir a escravidão do mundo inteiro. Isso não seria diferente no Brasil, mas talvez aconteceria vários conflitos aqui por causa do banimento da própria escravidão, talvez até uma guerra civil igual acontecido nos Estados Unidos, mas iremos pular e colocar como nunca teria acontecido. Após tudo isso, o próprio Brasil teria sérios planos de independência e se rebelar contra os ingleses. Esse sentimento estaria sendo criado bem antes de 1800 e assim começaria a Guerra de Independência do Brasil. Com a Revolução Industrial acontecendo em meados das tensões no Brasil e seus sonhos de ser independente, a Inglaterra procuraria exportar mais recursos naturais tirados do Brasil, assim mexendo e desmatando a floresta amazônica no território, assim criando uns sentimentos fervorosos contra os ingleses. Assim o Brasil declarando independência contra os britânicos, seria uma guerra longa e cansativa para ambos os lados. Os Estados Unidos seriam um forte apoiador da independência brasileira e ajudando enviando investimentos e alguns soldados para lutar e ajuda os brasileiros. Ainda é muito complicado dizer se realmente o Brasil conseguiria sua independência, mas iremos colocar que sim, o Brasil finalmente conseguiria vencer os ingleses e ser livre do domínio britânico. A Inglaterra assinaria um acordo de paz com o Brasil e deixando suas principais colônias da América independente. Os Estados Unidos tendo o mesmo processo acontecido alguns anos atrás e o Brasil nesse ano.
Com a escravidão sendo banida no país mais rápido que no tempo atual, o Brasil começaria uma massiva industrialização na região com as primeiras indústrias sendo de tecidos e outras coisas, aumentando a produção do país. Logicamente não seria no mesmo ano da sua independência por ter passado de uma guerra contra os ingleses, mas mesmo assim seria mais cedo que a nossa realidade, assim começando a criar uma potência na América junto com os Estados Unidos. Não só teria as criações industrial no país, e sim planos de construir milhares de linhas de trem pelo país todo com os lucros da industrialização e outros fatores. Esse projeto duraria anos, mas seria uma ótima base da enorme economia do Brasil. Entre os séculos 19 e 20, é possível que o Brasil passaria por fortes ondas migratórias no país, a maioria deles sendo imigrantes europeus, procurando oportunidade de emprego e paz para se viver. O Brasil seria o país perfeito para essas características, assim atraindo milhares de ingleses. Lembrando que a imigração inglesa estaria acontecendo desde o começo da colonização britânica no Brasil. Nessa realidade mais foi se fortalecer nos séculos 16 e 17, também 18 até século 20, também milhares de irlandeses e escoceses migraram para o Brasil com o mesmo objetivo que outros imigrantes, assim criando um preço cultural desses povos no país, não só britânicos do Reino Unido inteiro, também italianos, alemães, franceses e outros milhares de europeus passariam a ir para o Brasil em meados de 1850 a 1900. Creio que essas ondas de imigração teria mais força que nossa realidade normal, sendo parecendo aos Estados Unidos da América. Agora chegou talvez a parte mais esperada do vídeo, e como se fosse o Brasil hoje em dia nessa realidade alternativa, bem mudaria muita coisa. O nosso Brasil que conhecemos não seria o mesmo, com sua cultura sido mudada praticamente, sendo sua língua oficial logicamente inglês. Isso ajudaria muito o nosso país a se comunicar com o resto do mundo, e ter menos analfabetismo dos imigrantes vindo no país comparado na vida real. As construções, os estilos de estradas, os prédios, até mesmo as casas seria totalmente diferente do Brasil agora. Seria mais puxado do modelo britânico, as músicas e a cultura brasileira na nossa verdadeira realidade possivelmente não existiria, como a capoeira, o sertanejo, o forró brasileiro nunca existiria nessa história e outras milhares de coisas. A maioria da população brasileira seria branca, sendo descendentes de ingleses, irlandeses, escoceses e alemães, possivelmente 75% da população seria branca, os pardos e negros seria minoria, e com certeza o racismo teria mais força nesse Brasil, tendo influência e um possível apartheid igual acontecido com a África do Sul, Estados Unidos e outros países. Essa realidade, coisas boas e suas coisas ruins,